Jesus para as pessoas, né? Só que a gente tem que mudar o quadro agora. A gente tem que proclamar que o fim está vindo aí. Glória a Jesus. Moradores dessa localidade, Tudo bem? que a paz de Cristo esteja convosco neste lugar, porque vivemos dias de trevas, dias terríveis, dias de dificuldade, dias que se aproxima o fim, dias que eu vou poder estar andando na rua e vai dar um grande terremoto, a terra vai se abrir, dias que o sol vai cuspir fogo, aleluia, do alto, dias que vai cair pedra de gelo de 60 quilos, dias que vai sair demônio do abismo para atormentar o homem na terra, por causa que o homem pecou contra Deus e o seu pecado cheira mal diante das narinas de Deus, porque Deus não fez o homem para perecer, Deus não fez o homem para ele condenar o homem, mas Deus fez o homem para ser feliz, unido, ter comunhão, andar em paz e servir a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Abre a tua Bíblia no livro de Mateus 24. Glória a Jesus. Sermão profético é a destruição do templo. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor. Mateus 24, versículo 29. Que está escrito assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Glória a Jesus! Jesus aqui, no seu ministério cotidiano, que ele habitou na terra para proclamar o Evangelho que salva a vida do pecador, Jesus que veio para perdoar o meu e teu pecado, Jesus que veio e pagou um preço de morte, um preço de cruz. Ele vem aqui no sermão, aleluia, dizendo que um dia ele voltaria, mas primeiro ele vem falando, meu querido, que quando a abominação que falou o profeta Deus estivesse no lugar santo, quem lesse que entendia, e ele começou agora a dizer que havia grande aflição sobre esta terra. Glória a Jesus, aleluia. E nessa grande aflição vai surgir um que vem primeiro do que ele, o anticristo. O anticristo vai vir, querido, porque os dias são maus. Aleluia! E quando o anticristo vier, a terra vai estar do jeito que está. A dificuldade, a peste, a guerra. Ninguém tem segurança, ninguém tem saúde, ninguém tem educação, a criminalidade se alastrando sobre a face da terra, o amor se esfriando, porque antigamente, aleluia, eu sempre penso nisso, a deixar antigamente, quando alguém comprava uma geladeira, pegava a sua geladeira velha, colocava na porta e escrevia: doa-se uma geladeira. Hoje alguém compra uma geladeira nova, pega a geladeira velha, coloca na porta e diz: vende-se uma geladeira usada. A geladeira apodrece lá, ninguém compra, mas a pessoa não tem o coração de amor para doar para quem precisa. E é assim que está acontecendo. É assim que Jesus falou que o amor de muito ia se esfriar. E a gente vê, meu querido, que realmente o fim está se aproximando na face da terra. Glória a Jesus. Aleluia. E a gente vê que a natureza está com dor de parto. Aleluia. Eu vi uma reportagem esse dia aqui no Rio Grande do Sul, num
desceu na história, ali que eles lembram, deu 10 graus abaixo de zero. O frio foi tão intenso que deu 10 graus abaixo de zero. A gente viu agora por esses dias 5 países na Flórida, no Japão, na África, na Índia, outro país, que veio tempestade, encheu muita cidade e muita gente ficou desabrigada. A gente vê os terremotos acontecendo e tudo isso Deus já tinha falado por intermédio do Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré. E aí o anticristo veio para consertar. Não tem economia, não tem segurança. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. O pobre morre com essa pandemia, o rico não morre. Governo não pega doença, mas o pobre pega. Por quê? Porque alguém fez essa doença. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, aleluia, que ele viu um cavalo. João viu um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e foi-lhe permitido, foi-lhe dado poder, foi-lhe dado autoridade para matar a quarta parte da terra, com peste, com fome, com espada e com as feras da terra. E isso com certeza já está acontecendo. É por isso que hoje está como os dias de Sodoma e Gomorra. Jesus falou que quando estivesse perto da vida dele, seria como os dias de Sodoma e Gomorra. Porque a Bíblia fala que Ló, irmão de Abraão, era o único justo naquela cidade. Ele apregoava contra aquela cidade. Naquela cidade dormia homem com homem e mulher com mulher. Eles se acasalavam. Era uma depravação terrível. E nós vivemos nesses dias também, que já liberaram o casamento de homem com homem, mulher com mulher. É uma vergonha terrível, meu querido. Então isso também já está acontecendo. Glória a Jesus. E ninguém acredita mais. Ló pregava, aleluia, o Deus de justiça, e ninguém acreditava. Aleluia. Nos dias de Noé foi do mesmo jeito. Noé foi o pregoeiro da época e pregava. Pregou 100 anos que Deus ia trazer um dilúvio sobre a terra, ia matar a humanidade por causa do pecado. Ninguém deu ouvido para Noé. Se tivesse dado ouvido para Noé, tínhamos entrado na arca, mas só 8 almas entrou na arca. Aleluia. Mas para o anticristo muitos vão aceitar. O anticristo vai trazer a solução para este mundo. O anticristo vai trazer economia. O anticristo vai trazer segurança. O anticristo vai trazer saúde. O anticristo vai trazer educação. Na segurança que o anticristo vai trazer, ele vai tirar o dinheiro. Vai ser colocado na mão do homem ou na testa um chip com o nome do anticristo 666, porque com ele pode comprar, pode vender, pode trabalhar. Agora a segurança está aí. Por quê? Porque se eu roubar, querido, eu não vou poder vender, porque os dados vão ter que estar nas minhas mãos. Alguém vai saber de onde vem aquele produto e eu não vou poder vender. Então eu não vou ser mais ladrão. Eu não vou poder traficar, porque para me receber eu tenho que colocar minha mão e vai mostrar o chip. Então ele vai trazer segurança. E ele vai trazer saúde. Esse Covid-19 é uma especulação minha. Eu acredito, aleluia, que o anticristo, através do chip, quem for chipado, não vai pegar peste, não vai pegar enfermidade, porque o chip vai anular todo tipo de bactéria que entrar no corpo do homem. Então, ele vai trazer saúde. Glória a Jesus. E ele vai trazer educação. Aleluia. As crianças vão voltar até a escola novamente. Eles estavam esperando as crianças a estudar no mês de abril. Já passou abril, já passou maio,
já passou junho, já chegou julho, e eles falaram que a escola vai voltar só em janeiro. Mas eu tenho pra mim, querido, é especulação minha, que só o anticristo agora vai trazer educação para o povo nesta terra, e muitos vão receber ele. Glória a Jesus, aleluia. Mas quando pensar que a paz e segurança virá repentina destruição, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, aleluia, vai aparecer o sinal do Filho do Homem, porque o anticristo vai se levantar contra muitas nações, porque Deus vai abrir o olho da humanidade e vai ver que ele é o anticristo. Muitos não vão receber, aqueles que conhecem as escrituras não vai receber o anticristo, e ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, e aí vai aparecer o sinal do Filho do Homem. Por quê? Porque o céu vai se escurecer, a lua não vai dar mais o seu brilho, as potências do céu serão abaladas, as estrelas do céu, os demônios, as quando fala estrela, fala demônio, os demônios do céu vão cair na terra para atormentar o homem na terra. Ai daquele que estiver nesta terra vivendo em pecado, porque Jesus veio. Oh, glória a Deus. Aleluia. Hoje você pode não acreditar na nossa pregação que Jesus deixou para nós pregar. Hoje você pode ignorar, pode fugir, mas quando estiver acontecendo isso, vai ser tarde demais. Acabou a oportunidade ainda é hoje, porque ainda o anticristo não veio. A oportunidade ainda é hoje, porque não está, aleluia, acontecendo esses sinais medonhos que está escrito nas escrituras. Imagina você ser abrasado por bola de fogo do sol. Imagina você ser abrasado por pedra de gelo de 60 quilos. Imagina você, aleluia, ser abalado por um grande terremoto que vai dar em toda a terra. Imagina você contemplar o nu, demônios se vestindo contra a sua vida. Imagina, querido, ai daquele que estiver sobre a terra. Glória a Jesus. É por isso que a minha preocupação é com a tua alma, porque Jesus redimiu a minha alma. Jesus me deu oportunidade de vida. Jesus me trouxe do abismo de volta e me deu oportunidade de vida. Ele me ressuscitou para que hoje nós possamos estar aqui pregando o evangelho que liberta, que cura, que te salva. Apressa-te para encontrar-te com Deus. Aleluia. De um lado eu me alegro, mas por outro lado a minha alma está triste por causa de você que está no pecado, no erro, no engano e não acorda para a vida. Porque o fim vem nos quatro cantos da terra e não vai ter para onde você fugir. A Bíblia fala que muitos vão chegar debaixo de um monte e vai dizer: monte, pedra, cai sobre nós, porque não suportamos a glória desse que está nas nuvens, e a morte vai fugir de você. É, Jesus, é verdade, Senhor. Só tem um caminho. Jesus é o caminho. Só tem uma verdade. Jesus é verdade. Só tem uma vida. Jesus é a vida. Aproveita o dia chamado hoje. Aproveita que ainda tem crentes na terra proclamando o evangelho de remissão de pecado, de perdão de pecado, de salvação. Aleluia. Porque o nosso desejo é nós estarmos juntos com Cristo lá no céu. Aleluia. Glória a Jesus. Aí ele vai aparecer nas nuvens. E muitos vão ver, muitos crentes sumir na frente dele. Vai ficar só a roupa no chão. Aleluia, eu vou ter o corpo transformado. Nós vamos ter o corpo transformado em corpo de glória, corpo incorruptível, corpo de anjo. E vamos encontrar com Cristo nos ares. E você
Qual a tua decisão hoje? E você vai dar crédito à nossa pregação ou vai continuar do jeito que está? A decisão é sua. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e as palmas.